Shalom, meu nome é Luciana Mizuta e eu vou trabalhar o devocional com você hoje. Nós estamos tratando essa semana do tema A Cultura da Conquista e nós vamos trabalhar com o livro de Esther, no capítulo 9, no versículo 22, e o tema dessa mensagem é a receita que nos leva à conquista. Antes de mais nada, eu quero te fazer um pedido. Eu tenho muita coisa para falar para você. E é muito importante que você fique comigo até o final desse vídeo. Então vamos lá. Esther 9, versículo 22. Como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros, e dádivas aos pobres. Esse é o plano de Deus para as nossas vidas. Esse é o resultado daqueles que verdadeiramente esperam no Senhor. Um tempo de sossego, de festa, de alegria. No entanto, para isso precisamos entender o plano de Deus para cada um de nós. De uma vez por todas, para conquistar, a gente precisa se posicionar e realizar tudo aquilo que Ele tem dentro de um propósito para a nossa vida e não aquilo que a gente deseja. É difícil, mas é desse jeito. Sugiro que leiam esse livro de Esther, que é um livro pequeno, mas é um livro bastante rico, que traz muitas chaves e ele é bastante abastecido de uma postura muito adequada para os nossos dias. Não só por conta da quarentena, mas para uma vida inteira. Esse livro, ele relata um estudo de sobrevivência do povo de Deus em meio à hostilidade. Mas pode ser também em meio à pandemia, ao desemprego, à fome, o medo. Nesse tempo, Assuero era o rei e Amã era o homem mais importante depois do rei. E ele desejava matar todos os judeus. Mardoqueu era um judeu temente a Deus, um intercessor que criou a sua prima Esther e a viu assumir o posto de rainha como propósito que Deus tinha para a vida dela. Amã, por odiar os judeus, influencia o rei a editar um decreto para que executassem todos os judeus. O infeliz teve essa ideia, basicamente, no primeiro mês de Nissan, que é entre março e abril. Bastante apropriado, né? Ocorre que, por ser um homem extremamente supersticioso, ele lançou sorte para determinar um tempo propício para poder executar o seu plano. E a sorte, chamada sorte, caiu no mês de Adar, que é fevereiro e março. Veja, esse prazo foi uma providência soberana de Deus, para que os judeus tivessem tempo hábil para frustrar esses planos. E aqui a gente encontra a primeira chave. Nada foge ao controle da poderosa mão do Senhor. Coincidências não existem, queridos. Há um controle de Deus sobre tudo o que está acontecendo e também no que está por vir sobre a minha e sobre a sua vida. Desde março, provavelmente, você deve ter se questionado muitas vezes por não conseguir entender o que está acontecendo. E com isso, o medo tenta te abater a todo custo. Não há como afirmar por hora a real origem dessa pandemia, mas o que a gente pode afirmar é que o Senhor a permitiu. E mais, tudo tem um tempo e Deus está no controle. E tudo será como Ele quer e não como nós queremos. E graças a Deus por isso, porque muitas vezes a nossa visão é bastante embaçada e medíocre. Mas eu te pergunto, nesse momento, como tem sido a sua postura diante do que temos vivido, do que temos assistido, do que temos experimentado? Que testemunhos nós daremos ao final de tudo isso, quando tudo isso acabar? Você acredita que isso já chegou ao fim? E se chegou ao fim, você está pronto? E se não chegou ao fim, qual tem sido a sua estratégia de conquista para tudo que ainda está por vir? Há um aspecto bem curioso nesse livro, porque não há menção expressa do nome de Deus. No entanto, do início ao fim, há provas incontestáveis do agir dele, especialmente na vida de Mardoqueu e Esther, que eram, naquele momento, os instrumentos do Senhor. Mardoqueu era um homem com identidade muito bem definida, alinhado à palavra de Deus,
apesar de não ter nenhuma linhagem nobre. Ele era um judeu, benjamita e um exilado. Esther, órfã de pai e mãe, que foi adotada por esse primo Mardoqueu, que a criou sem qualquer tipo de vitimização. Esther não tinha nenhuma ferida. Era uma mulher bonita e forte. Sob a perspectiva humana, Mardoqueu e Esther eram pessoas do povo, simples, totalmente improvável imaginar que eles pudessem participar de questões decisivas para a nação. Impossível pensar que eles teriam fundamental importância ou interferência na sobrevivência do povo. E aqui a gente encontra a segunda chave. Muitas vezes a gente acredita de verdade que só podemos realizar algo relevante ou que teremos oportunidade se formos descendentes de uma família especial. Ou se formos da família do pastor, ou se tivermos uma formação acadêmica. Não. Na verdade, a gente precisa estar no centro da vontade de Deus. A gente precisa de estar dentro do propósito. Meu irmão, minha irmã, muito semelhante esse momento aqui à nossa situação atual. A situação era muito grave. Existia um decreto do rei que não podia ser revogado, determinando matar todos os judeus. Enorme essa situação aos olhos deles. No entanto, eles faziam parte daquele cenário e eles decidiram se posicionar e partiram para cima. E a ação do momento é essa. Eu te convido a se posicionar. Só assim nós poderemos conquistar. Você precisa ser usado e direcionado pelo Espírito. E eu te pergunto, você tem se disponibilizado? Esther, em um determinado momento, teve medo. E não há nenhum problema em ter medo. Talvez por isso a Bíblia repita tantas vezes: não temas, porque Deus sempre soube que nós teríamos medo. O que a gente não pode é ser paralisado diante do medo. A gente não pode paralisar e nem tentar driblar o medo, dando o velho jeitinho. O que nós precisamos é vencer o medo. E como é que se vence o medo? Assumindo uma postura de conquista. Queridos, repita isso comigo. Conquista. É preciso conquistar. Conquistar lugares, conquistar pessoas, conquistar nações, mudanças, novos hábitos. Repita isso dia após dia. Eu preciso repetir isso todos os dias. Eu não posso esquecer que eu não estou aqui a passeio. Esse é o lugar que o Senhor escolheu e o momento para que eu e você fôssemos tratados. Esse lugar é minha casa, família. Esse lugar ou essa pessoa é o nosso marido, é a nossa esposa, é a nossa igreja, é tudo. É aqui que o Senhor nos colocou para que a gente fosse treinado. Somos apenas mordomos daquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. E você pode ter certeza, nós teremos que prestar conta de tudo. Jesus. E Mardoqueu demonstrou muito sua confiança em Deus para conquistar. Ele não saiu da sua posição em hipótese alguma. Ele não se curvou diante de nenhum homem, diante das circunstâncias, diante das notícias, ainda que ele estivesse correndo risco. E o que temos evitado de fazer por nos sentir seguros? Como está o nosso olhar em relação à posição daqueles que estão numa situação pior que a nossa? Sim, queridos, porque muito de nós não está sofrendo tanto quanto outros. O que tem nos movido nesses dias? Muitos de nós realmente acreditam que fazer algo em nome de Jesus nos livra do pecado. Não, querido. Quando você toma uma decisão de usar o seu cartão de crédito de maneira irresponsável, por exemplo, em nome de Jesus, isso não está certo, isso está errado, né? Então, muitas vezes, nos nossos atos, nós não estamos levando em conta a onipresença e a sabedoria e a soberania, de Deus em nossas vidas. Não é preciso falar em nome de Deus para ser um cristão legítimo. Não, é preciso agir conforme aquele em que o Espírito habita, ainda que longe de todos os olhares. Mardoqueu, independente das consequências, nunca se curvou a Amã. Não negociou seus valores nem seu caráter, nem tampouco fingiu ser seu amigo. Nunca tentou se dar bem. Ao tomar conhecimento do decreto que o rei assinou, no auge da sua maturidade espiritual, ele não se intimidou. Esperou o melhor momento em Deus para ir lá e mandar esse recado para a rainha Esther, que ela também precisava se posicionar.
Por sua vez, apesar de temer, a maturidade espiritual de Esther também foi revelada quando ela instituiu um jejum de 3 dias e 3 noites, a fim de se preparar para ir à presença do rei. E aqui está a terceira chave: jejum e oração. Armas infalíveis, nunca saem de moda. Para o seu temor, para desespero, insegurança, problema no casamento, o que for, jejum e oração. Não tem nada igual. Para de querer dar seu jeito. Esther podia morrer ao entrar na presença do rei sem ser chamada. Ela foi, ela não se intimidou. No entanto, ela orou e jejuou antes. Então, não se paralise diante das situações que te apavoram. Leia a palavra, ore, jejue. Não é fácil, mas é simples. Esther, assim, obteve o sim de Deus e o sim do rei. O plano foi cuidadosamente invertido. O povo judeu massacrou os persas, quando na verdade eles deveriam ter sido massacrados. Detalhe: embora fosse permitido legalmente que os judeus recolhessem os despojos dos mortos no massacre, eles não tomaram para si absolutamente nada. E como resultado dessa conquista, Amã foi enforcado, a nação foi conduzida à liberdade, Mardoqueu foi honrado pelo rei, eles receberam autoridade e muitos privilégios. E o lindo de não aparecer o nome de Deus de forma expressa nessa mensagem nos remete ao presente momento, porque muitas vezes é assim que nós nos posicionamos. Nós cremos que Ele não está presente e, no entanto, Ele está inserido em todos os atos da nossa vida, nos nossos negócios, nas nossas ações diárias. Notem, porém, que esse controle é oculto. Ele é secreto, mas ele é real. E a questão é, que tipo de testemunho nós temos dado através dos nossos atos, quando de maneira bem imatura a gente acha que Deus não está nos vendo? Sempre foi permitido conquistar, queridos. A questão é como conquistar. Utilizar armas adequadas, estar no propósito, não esquecer que mesmo invisível, o Senhor participa dos nossos atos. Ele deseja estar no controle sempre. Basta você permitir. E se há algo nesse momento que precisa mudar na sua postura, faça isso agora. E se há algo que você precisa se arrepender, querido, esse é o momento. E se há algo que tem te paralisado ou mantido você procrastinado diante de uma situação, tome uma decisão agora e mude. Assuma sua identidade de filho em Deus. Acesse o reino. Ele está disponível para você. Esse foi o devocional de hoje. Até breve. Shalom.